Então, o desenvolvimento da inovação está relacionado ao planejamento da inovação. E quando a gente fala das competências orientadas para a inovação, existem duas vertentes. São as competências orientadas para geração e implementação de inovações dentro da sua organização, porque as pessoas elas têm que ser curiosas. Existem 4 Cs das competências da inovação, né? Os 4 Cs da inovação são curiosidade, criatividade, cálculo e comercialização. Curiosidade, a pessoa ela começa a receber dados, informações sobre vários assuntos diferentes. A criatividade, ela começa a fazer um link entre esse monte de informação que ela recebeu e ela começa a montar um quebra-cabeças dentro da mente dela. E depois que ela montou esse quebra-cabeças e falou, cara, isso pode dar certo, veio o cálculo. Quanto que isso vai custar? Isso é viável financeiramente, economicamente? Eu conseguiria implantar? Ele pode me trazer um resultado bacana, diferenciado? E a comercialização? Como que eu vou fazer para tornar esse produto, esse serviço, essa ruptura que eu trouxe aqui para a minha organização, de uma forma que eu consiga comercializar ela e me distanciar dos meus concorrentes? Então, são 4 competências de quem está nesse funil de processo de inovação. Por que eu falo desse funil? Porque lembra que eu falei que existe uma outra vertente? Se você inovou, você está trazendo para o mercado algo novo, algo que ninguém fazia antes. E se você está trazendo algo novo, algo que ninguém fazia antes, existem competências necessárias para você manusear, para você gerenciar, para você implantar, para você cuidar desse novo produto ou serviço, dessa ruptura que você trouxe. Então, uma está relacionada, um funil de competência está relacionado ao processo de inovar. E outro funil de competência está relacionado à própria inovação que você trouxe. Quais são as competências que tem que me acompanhar a partir de agora para eu vender esse produto, vender esse serviço, para eu colocar essa nova tecnologia em prática, fazer ela rodar de uma maneira que ela me traga dinheiro para a organização, que ela me traga bons resultados. Então, são 2 funis de competências diferentes. Um está relacionado ao processo de inovação. O outro funil está relacionado à sua inovação, né? Quais são as competências que a partir de agora eu preciso ter para aquela inovação que eu gerei, que vai me trazer um grande resultado. Bom, falamos sobre a indução da inovação, o desenvolvimento da inovação. Aproveito para fazer uma sugestão de leitura aqui. Eu vou até exibir para vocês o nome do autor, porque eu não conheço, assim, eu não sei, não quero pronunciar erroneamente. Então, o nosso amigo aqui, o Clayton, e com a colaboração do Jeff Dyer e do Hall, eles publicaram um livro chamado DNA do Inovador. E eles falam de competências, funil da inovação. É uma leitura que eu recomendo para quem quer conhecer um pouco mais sobre como inovar, como gerar inovação, como se preparar e preparar a organização para criar esse valor agregado que faz algumas organizações se distanciarem muito dos seus concorrentes. Bom, vamos lá, galera. Falamos sobre indução da inovação, desenvolvimento da inovação e agora implantação da inovação. O que é implantação da inovação, de inovação? É a sistematização do processo, implementar as ideias que você gerou, planejou na empresa. O objetivo é criar uma estrutura propícia para a criatividade e desenvolvimento de soluções inovadoras de forma contínua, a fim de gerar valor ao negócio. Então, nada mais é do que você criar uma estrutura que, conforme as ideias aparecem, são analisadas, são aprovadas, porque vão gerar valor, e são planejadas, como que eu vou implementar essas ideias? Quais são as equipes?
pessoas. Qual é a minha estrutura que está preparada para implantar essas ideias inovadoras? Essas ideias, essas rupturas que vão me trazer um ganho de competitividade muito alto. E da mesma forma que eu tinha indicadores para isso lá na indução, no planejamento e competências, eu preciso ter aqui para a implementação da inovação. Por quê? Porque eu estou colocando recursos dentro dessa implementação e meus recursos são escassos. Eu não tenho grana, pessoas, estrutura para tudo dentro da minha organização que eu quero fazer. Eu preciso, a cada ciclo, ver quais são aquelas melhorias ou implantações que vão me trazer um melhor resultado. E uma vez que eu decidi colocar esforço, pessoas, grana para uma implementação de uma inovação, eu tenho que saber se as pessoas que estão implementando essa inovação, elas estão fazendo o melhor uso dos meus recursos. Então, eu vou, de alguma forma, né, eu vou definir, lá atrás eu defini quais eram as etapas a serem implementadas e os seus respectivos impactos. Eu defini o escopo da minha implantação, onde ela começa, onde ela termina e o que ela vai gerar de valor nessa etapa, o tempo que eu tenho para implementar, custos que vão me consumir, afinal não é uma simples melhoria, é uma ruptura com algo do passado, com algo de alguma coisa que eu produzia ou fazia até então. E eu tenho uma equipe que vai tocar essa implementação. Então, essa implantação. Então, na verdade, eu preciso ter indicadores que me mostrem que o meu escopo, o meu custo e o meu tempo estão sendo bem utilizados nessa implementação. Eu vou conseguir implementar todo o escopo no tempo que eu previ, ao custo que eu previ. Então, no mínimo, nós temos 3 indicadores que acompanham o processo de gestão da inovação muito de perto. Na verdade, nós temos outros, né? Mas nessa etapa da implementação, nós temos pelo menos esses 3 indicadores. Tudo certo até aqui, pessoal? Vamos lá, então. Não vamos parar, não. A última etapa. Medição, incluindo a avaliação dos resultados obtidos pelas inovações. Então, olha que legal. A medição, nesse caso, ela tem um tom genérico. Por quê? Porque eu preciso ter os indicadores de indução da inovação, do desenvolvimento da inovação e das competências. Eu tenho os indicadores relacionados à implementação da inovação. Então, eu tenho indicadores relacionados ao processo de inovação. Até aqui sem problema? Bacana. E depois eu tenho os indicadores relacionados à própria inovação, os ganhos de produtividade gerados pela inovação. E daí eu vou ter pelo menos 3 tipos de indicadores. Eu vou ter um indicador de eficiência, eu vou ter um indicador de eficácia, e esses 2 indicadores, eles são objetivos. Não tem nada de subjetivo nesses 2 indicadores. E eu vou ter um de qualidade. A qualidade, ela é muitas vezes uma percepção do cliente no final da ponta do nosso produto ou serviço. Então, assim, eu posso ter entregado todos os meus pedidos no prazo. O cliente pode ter me dado uma nota ruim. Provavelmente ele sabia que era 5 dias o meu prazo de entrega, mas ele precisava de uma entrega antes. E eu não dei essa opção para ele. E mesmo eu sendo eficaz, eu entregando dentro do prazo que eu propus, o cliente vai me dar uma nota ruim, porque não era o que ele precisava, não era a necessidade dele. Talvez eu tenha sido a única opção dele. Então eu tenho que ter indicadores de eficiência, eficácia e qualidade. Até aqui sem problema? E esses indicadores, eles são relacionados ao meu ganho de produtividade gerado pela minha inovação. Amigos, inovação que gera competitividade, que gera resultados.
falamos dos 4 grandes processos relacionados à inovação. Indução, o segundo processo, galera, muita coisa. Desenvolvimento da inovação. A gente falou do terceiro processo, que é a implementação da inovação e a medição da inovação, né? O nosso funil de inovação e a própria inovação que nós geramos dentro desse funil, qual é o resultado que ela está trazendo para a gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para aquelas pessoas que querem inovar, mas não sabem como dentro da organização. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais.